Muito boa tarde a todos presentes aqui em Cidade Juárez, México. E uma saudação muito especial a meu amigo, meu irmão missionário Miguel Bermudes Marim. Com licença, Miguel. A permissão concedida, Miguel. Pode ir se quiser. Ajudem, Miguel, ali. Eu não estou ouvindo, irmão Miguel disse. Nosso irmão Miguel Bermudes Marim. Antes eu dizia, quando eu vir a Miguel, vou dar um abraço bem forte nele. E já lhe dei uns quantos. E os que ainda faltam. Ou seja, Deus me permitiu vê-lo em cada ocasião que posso estar com ele nessas atividades, as quais são de grande bênção e crescimento espiritual para todos nós. No Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, nos diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Podem assentar, por favor. Nesses dias, estivemos em alguns lugares nos Estados Unidos e passamos de Puerto Rico a Phoenix. De Porto Rico fomos a Phoenix. De Phoenix fomos de carro a Tucson. De Tucson voamos para El Paso. E de El Paso viemos de carro ao México. E há eventos e tem eventos que nós vamos ir conhecendo quando já estiver cumprido. Porque se falar antes, imagina quantos teriam aparecido para fazer o mesmo. E isso eu mantinha guardado até que cumprisse os 50 anos que foi mandado por ele. Fui ordenado por ele. Isso eu não falei. E mantive aí guardado no coração. E de vez em quando, por pouco me escapava. E eu disse, quando vai chegar o meu aniversário? Mas vejam, muitos uns falando a favor e em oração, e crendo no que Deus estava cumprindo e está cumprindo. E mesmo que talvez no início muitos não compreendiam, mas criam. 8 outros falaram, isso aí saiu com isso por aí. Mas vejam, vamos dizer, se falar, bem, então produz mais imitadores. E também pode produzir crentes manufaturados.
E como não revela as etapas por onde o sétimo selo vai, então os crentes se mantêm firmes, mas o incrédulo, o zombador, esse rápido vai embora. Ele se apresenta rápido e, como não entende, e vocês vejam, vamos conhecendo à medida que Deus vai cumprindo essas fases do sétimo selo, que é o cumprimento desse anjo que era diferente dos demais. E quando tudo estivesse sendo realizado, ele me dizia: não pensa que isso vai ser fácil para você. Teve uma advertência. Benji, não pense que todos vão crer. Porque o ministério final é um ministério de separação, de segregação, que são as duas oliveiras, Moisés e Elias. E é uma etapa difícil, porque entra de cheio nessa mudança de dispensação que pensávamos que tinha acontecido. Veja, então, quando ele nos falou um pouquinho mais aberto e nos disse: a porta da dispensação da graça está para fechar. E dizíamos: meu Deus, onde estávamos então? Breve se abrirá a porta da dispensação do reino. E vejam, na mensagem de hoje, tudo que ele nos falou ali, onde ele estava mostrando que quando terminasse sua obra de intercessão no céu, tomaria o título de propriedade, o abriria no céu e o entregaria a um instrumento, ao homem que estaria na terra no meio da sua igreja. Portanto, tinha que ser um homem, um instrumento que estivesse vivo. E depois, no final, ali falou algo que vejam, que automaticamente, pelo sentido comum, quando disse que quando chegasse no final, somente estaria 3 dias e meio, ausente somente 3 dias e meio. Eu não trouxe, mas se vocês têm aí, diz assim: bem, tudo isso fará o homem que receberá a vestidura, o cavalo e a coroa do rei, a vestimenta. E através desse homem, Cristo vai realizar. Porque será Cristo e o Espírito Santo? O Espírito Santo, através do instrumento que ele tenha, fazendo todas essas coisas, e Deus o cuidará. Ele me dizia: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Aqui na página 30. E lá, na página 30? Página 30. É que esse... É que nesse tiraram algumas coisinhas. Ou seja, quando é o folheto de chamamento, então corta essa parte. Ele me falava: corta essa parte e os entrega sem isso do chamamento. E tudo isso, quando eu faço o chamamento, você tira tudo isso. É isso que irás entregar, é o que vai entregar para as congregações. Diz, o Espírito Santo, através do que ele tem, fazendo todas essas coisas, e Deus cuidará dele. Aí ele me dizia: eu estarei contigo. Agora, Deus sempre tem estado cuidando e guardando os seus mensageiros o tempo todo. Mais ainda hoje. E Deus o cuidará. E quando chegar o tempo que tenhas que partir, pois será no tempo destinado por Deus, mas será por 3 dias e meio, umas férias, um passeiozinho ao paraíso.
Agora, regresó el hermano Branham. 3 dias depois, o irmão Branham regressou. 3 días después. 3 dias regresó el hermano depois, o William. irmão William regressou. Pues mire, vamos a decir por lógica, Bem, vamos dizer, pela tienen lógica, que buscar entonces un então instrumento tem que procurar um instrumento que va a cumplir eso. que irá cumprir isso, pois tem que estar Entonces vivo. los que no quieren creer Então, os que não querem crer, dicen, no, lo que pasa es que porque él va a dizem, volver o que acontece é que ele vai voltar, y falam entonces assim, va a morir. e então vai morrer. Que vuelve para que muera. Ou seja, querem que ele volte para morrer novamente. Veja o amor que Para tem por regresar ele. al paraíso, para entonces traérselo. Para voltar, ir ao paraíso para trazê-lo. Ese hilo que dice, Tem uma confusão. Esse é o bolo de linha que fala naquela visão ali. E cada vez estão mais confundidos. tremendo Mas que leímos veja hoy en el algo libro de bem los tremendo que lemos ali hoje no livro Os Selos, que diz que Dios su Padre los cegó que Deus, o Pai deles, al pueblo hebreo. os cegou ao povo hebreu. Y Dios entonces, por su gracia, Então Deus, vean, los perdona, por sua graça, porque veja, Él os mismo perdoa, los cegó. porque Ele mesmo os cegou. Agora, Vean, una cosa es vejam, uma coisa Dios cegar a una persona, é Deus cegar uma pessoa, lo haga con un propósito, que Ele faça pero com um otra cosa es propósito. que el diablo Mas cega, outra que se coisa, sigue que a esa seja o persona. diabo que segue a essa Ahí no pessoa. va a haber gracia que se Aí aplique. não vai ter graça para ser aplicada. Ahora miren, recuerden que Cristo Agora dio un vejam, paseo al lembram paraíso, que Cristo deu aunque tuvo deu um que pasar passeio por outro ao sitio paraíso, que não era muito mesmo bom, que teve que passar por outro lugar que não era muito bom, onde teve uma batalha e onde obteve a chave do inferno e da morte, tomando do diabo. Ahora vean ustedes, Agora vocês vejam, ese instrumento esse instrumento por esa passará etapa dura, difícil, por essas etapas duras, difíceis, será 3 días y medio. mas serão 3 dias e meio. Ahí sí Aí sim, que se cumplirá esa que parte de que cumprirá essa parte lo volveremos a ver rápido. que o veremos novamente, rápido o veremos novamente. O irmão Miguel era um dos que esperava o irmão Branham, Decían las profecías porque era isso que as profecias diziam. Tinham escrituras tenían que cumplirse y todo que enfocaba, tinha pues, que era el hermano cumprir Branham. e todos focavam que era o irmão Branham. Dos, tres Esperaram días, 4 1, días. 2, 3 dias, 4 dias. Y en enero fue que vinieron a Foi em enterrar janeiro que enterraram. Em janeiro? Foi em janeiro, irmão certo? Branham. Que enterraram o irmão o Branham? abril, Abril. pero en enero pasó algo. Mas em janeiro aconteceu Hay una algo. fecha en enero que Tem uma data em janeiro. Depois vamos en abril, procurar. imagínense, Imagina em abril, janeiro, febrero, fevereiro, marzo, abril, março, abril, igual con nuestro hermano William. igualmente com nosso irmão William. Pasó primer día, segundo día. Passou o tercer primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Y vean ustedes, no regresó. E vocês vejam, não regressou. Ahora, el pueblo tenía que estar pendiente. Agora, o mirando povo tinha que estar atento, dónde vigiando Dios estaría cumpliendo onde Deus estaria la promesa cumprindo de ese ángel que era diferente a los demás. a promessa desse anjo que era diferente dos De lo cual, demais. miren, Que, vejam, nessa yo mensagem, lo traje para ver si podíamos hablar eu de a esto. trouxe para ver se poderíamos falar disto. Um extrato que eu tinha tirado aqui. Ya que tenemos este tiempito acá, Mas já que temos esse tempinho aqui, íbamos a pasar el video de íamos passar o vídeo do resumo, que también lo podemos pasar, que também podemos passar. o sea que Poderemos passar. no me voy a poder quedar con esto ni con el video. Eu não vou tampoco. poder ficar nem com isso O e nem sea com o que voy a vídeo. compartir con ustedes esto, Ou seja, ya que eu vou compartilhar com había vocês estado isso, estudiando, que eu já estava estudando. incluso hasta le puse de tema, Inclusive até coloquei o tema, el ángel diferente a los demás, o anjo diferente dos cumpliendo el demais, séptimo sello. cumprindo o 7º selo. Y ahí entre paréntesis, E aí, entre parênteses, al otro lado de la frontera. coloquei do outro lado da fronteira. Ahora,
Agora vejam nessa mensagem as etapas do sétimo selo. 28 de fevereiro de 2009, nosso irmão William nos disse: vocês procuram no livro Os Selos e encontrarão na página 469 que diz do anjo que era diferente dos demais. Diz assim: este era o que tinha o sétimo selo. E hoje, 28 de fevereiro, estamos recordando a ocasião que 7 anjos apareceram ao reverendo William Branham e um deles era diferente dos demais. O reverendo William Branham disse a respeito desse anjo que era o que tinha o sétimo selo, na página 469 dos selos. E esses anjos que apareceram, 7 deles que apareceram ali no céu, porque o reverendo William Branham foi arrebatado em espírito e esteve com eles. Ele viu 7, mas quanto esteve ali contando o reverendo William Branham? Esteve 8. Quando ele olhou, viu 7. O sétimo era diferente dos demais. E esse é o que tem o sétimo selo. E, consequentemente, com a vinda desse anjo, o sétimo selo estará na terra. Com a vinda desse anjo, o sétimo selo estará na terra. Os outros anjos são os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada um deles teve que vir à terra. No livro de Citas, na página 41, no parágrafo 331, 32, vamos ver. 332. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Agora, como vem? Com nuvens. Que tipo de nuvens? Nuvens de glória. Não uma dessas nuvens de chuva, mas nuvem de glória. Se você olhar que tipo de nuvem ele está envolvido, quando Pedro e eles viram sua visão no Monte da Transfiguração, uma nuvem o cobriu. Suas roupas ficaram brilhantes. Foi cercado de uma nuvem, por uma nuvem, o poder de Deus. E ali em cima, aí em cima ele escreve: Monte da Transfiguração, a vinda do Senhor na nuvem, ou coluna de fogo. Isso foi o que o reverendo William Branham viu no cumprimento da visão da capa. A coluna de fogo falando a alguém mais acima de onde ele estava. E do lado esquerdo escreve também para cima o pilar de fogo. E embaixo desse parágrafo escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Agora ele continua dizendo nesta mensagem: esse anjo que era diferente dos demais está prometido também para vir e cumprir o sétimo selo. Se não vier, então o sétimo selo não se cumpre. Mas se vier, sim, cumprirá o sétimo selo. Vejam, e já veio. Está cumprindo o sétimo selo. Na página 42, parágrafo 344, diz: da sua boca sai uma espada de 2 fios, a palavra. E finalmente, por sua palavra, quando ela é manifestada a todos os filhos de Deus, ele pisará cada nação com sua palavra, pela sua espada afiada. Tem várias formas de pisar, de caminhar. Agora mesmo estamos caminhando, percorrendo. E agora a palavra é encarnada na sua igreja, morando entre nós. Seus anjos em suas mãos, ministros. Deus depende em sua igreja, Deus está confiando nesta era de trazer a luz do Evangelho ao mundo triste e denominacional, amarrado por demônios. Deus está pondo essa carga em vocês e em mim. Ai de nós se os pagãos morrerem sem saber.
una espada de filo. sai da sua boca uma espada de 2 fios. E do lado esquerdo, Despierta a los paganos. ele escreve, desperta os pagãos. Aí ele Algo coloca tiene que pasar uno de estos días. a realidade. Algo tem que acontecer um dia desses. Encima escribe E em cima escreve, la palabra hecha carne. hoje a palavra é encarnada. Espada es igual la palabra. A espada é igual à palavra. Apocalipsis 19. Apocalipse 19. Esto es como que ya es la continuación del Isso mensaje como de que por la é a mañana. continuação da mensagem da manhã. Así sigue diciendo nuestro hermano Continua William. dizendo Así nosso irmão William, también, assim também, como para cada edad, como cuando para vino cada el era, mensajero, quando o era el mensageiro mensajero veio, de o cada anjo edad, mensageiro de cada se era, cumplió la edad cumpriu para ese a mensajero. era para esse Y mensageiro. si viene el ángel que era diferente de E los se demás, vem o anjo que era diferente dos demais, que quando o reverendo William Branham ouviu, ve que es el ele séptimo, viu porque que no era se o está sétimo, contando él, porque ele não pero estava ese se séptimo contando, también mas es el aquele octavo. sétimo também era o Y oitavo. ese octavo ángel E se viene, esse oitavo anjo vem, entonces surge una então octava edad, surge la uma edad de la piedra angular. era a oitava, a era da pedra angular, a era da adoção. Ese será el mensajero Esse para será esa o edad. mensageiro para Como essa cada era, ángel mensajero de las edades que estaban como allí cada anjo representados, mensageiro das eras fue que el estavam mensajero representados ali, correspondiente a su tiempo. foi o mensageiro correspondente a seu Tan sencillo como tempo, eso. tão Y simples vamos a assim. dejarlo ahí quietecito. E vamos deixar aí quietinho. Ele sempre dizia, quando já ia entrar A ese tema del séptimo sello, a esse tema do sétimo selo, ele falava, vamos deixar isso pero vean quietinho. después que se Mas veja que depois que pararam os batismos e tudo que correspondia à dispensação da graça, conseguí los audios sabe que eu encontrei os áudios que eu enviei para o irmão Miguel y hay una reunión que tuvo e uma reunião Miguel en un lugar que o irmão Miguel teve em um lugar donde habló de, bueno, me llamó, onde falou de, bom, me dijo Benji me chamou, me ligou e que me ya disse dejáramos los llamamientos. que parasse com os Tengo chamamentos. ese audio de Miguel Eu tenho esse áudio de Miguel. y lo que habla allí, no te apures Miguel, que hablaste bien, Não, não se preocupa, Miguel, você falou bem. muy prudente ahí Miguel, oye, pero no Miguel, entendemos muito ahora, prudente. pero Olha, não entendemos agora, algo está pasando. mas algo está acontecendo. Y ya vamos a ver lo que Dios tiene en su programa. E logo vamos ver o que Deus tem em seu programa. Vejam, Miguel aí foi Porque obediente, miren, esse cambio, porque vejam essa mudança. cuando él me dijo, llama a Miguel y Quando ele dile, me disse, chama Miguel e fala para ele. yo le dije, E eu lhe eso fue disse, en diciembre, creo que isso está foi em ahí, dezembro, después Miguel creio habló que en una está. reunión, Depois Miguel falou em uma en una reunião. reunión, y él me dijo, Em uma reunião ele me ¿qué dijo disse, Miguel? ele me disse, o que Miguel falou? Ah, es fácil, mano William, si mira, Ah, é fácil, irmão. aquí Ele, me olha, pasaron, escúchalo. me passaram para mim aqui, escuta. Ele escutou. Y luego en E enero, depois em febrero, janeiro, por ahí, 2 de fevereiro por aí. mano Miguel también ahí Irmão tengo Miguel también também. Aí eu tenho também el audio que él me o áudio mandó, que y ele yo me le- enviou. le dije al hermano William, E eu disse, irmão William, olha, Miguel me está diciendo Miguel está me dizendo que siempre vienen personas nuevas que sempre estão vindo pessoas al novas auditorio. ao auditório. O que fazemos com essas pessoas? Y ahí fue que él me dijo, Aí foi "Dile que ele me esto, disse, pero fala dilo para ele isso, a todo el pueblo". mas fala a todo o Y ahí povo. fue que yo creo que estava encaramado Aí foi que eu encima de creio que un andamio. estava em cima de um andaime, Oye, eu estava ¿quiere que lo montado em um diga el andaime. domingo? No, cuando E eu vayas disse, a eu digo dar no algo, domingo, ele disse não. resumen de la Quando você construcción, for fazer um ahí, resumo, dizer um resumo da construção, você fala aí voy a mesmo. dar ahora, voy a hacer un Ah, trabajo bom, ahí, eu pues vou ahí fazer um mismo, trabalho háblalo. e eu vou fazer um resumo. Bom, aí mesmo, então fala aí. E volta Y me aqui. pone lo que hablaste. E deixa eu ouvir o que você falou. Y después lo que me dijo fue, lo E depois hablaste o que muy me suave. disse foi, você falou muito suave. O sea, para colmo cogí un regaño. Ou seja, para como eu recebi uma bronca ainda. Vean cómo los cambios los estuvimos Veja viendo, como dijo as allí. mudanças estivemos vendo ali, como disse, que estaríamos vendo essa mudança de cordeiro Y a fue de una leão. forma tan sencilla. E foi de uma forma tão simples. Y recuerdo que seguimos hablando E me lembro esos que días, continuamos y ahí falando estaba nesses dias. poniéndose delicado, Aí ele já cada vez estava más y ficando cada vez mais e mais delicado no começo de 2019. Y cuando se hacía así, E quando fazia con assim, la barba, na barba, y me decía, e me dizia, recuerda que te dije que te la quitara. recorda que eu disse que você atirasse. Sim, irmão, eu me lembro. Así tienes que estar de ahora en adelante, Daqui por diante você tem que estar assim, sin barba. sem barba. Y otras cosas más allí. E outras Solamente coisas le mais voy a ali. decir una. Eu vou dizer somente uma.
Y ya con eso van a saber. E com isso já vão saber. Me disse, ¿Cómo fue que los hermanos como foi de José que os irmãos de José vieron a José en Egipto? viram a José no Egito? Y yo, E eu, vea, como un gentil. eu disse como um gentil. Hay un lugar, está por aquí, yo creo que en este de Tem um lugar que está por aqui. Fiesta de las Trompetas, Penso que nesse da festa das en el trombetas libro de citas donde dice e no livro de Cita, onde vestidura diz occidental, roupa ocidental, veste ocidental, um chefe índio. hay un sitio que habla de ese sueño del jefe indio y hay una parte Tem uma citação que fala do chefe índio, tem uma parte que fala da vestimenta ocidental. en lo que lo consigue, vamos a seguir para ir adelantando. Até Dice, encontrar, vamos continuar sigue para ir diciendo nuestro adiantando. hermano William, así también como para cada Disse edad, Moira, cuando assim vino el também para mensajero, cada era, quando o el mensageiro ángel veio, mensajero de cada edad, o anjo mensageiro de cada cumplió la era edad para ese cumpriu a mensajero. era para Y esse si mensageiro. el ángel, que era E diferente se de vier los o demás, anjo, que era que diferente dos cuando demais, el reverendo William que Branham quando o reverendo William Branham es el ouviu, viu que era séptimo, o porque no se está sétimo, contando él. porque não estava Pero se ese contando, séptimo mas también es aquele el octavo. sétimo também Y é si o ese oitavo. octavo ángel E se esse oitavo anjo, se esse oitavo ángel viene, se esse entonces oitavo surge anjo vier, uma octava edad, então la edad de la surge piedra uma era oitava, a era da de la pedra adopción. angular, a era da Ese será adoção. el mensajero para Esse esa será o mensageiro para edad. essa Como cada era. ángel mensajero de Como las cada edades anjo que mensageiro estaban das allí eras representados, que estavam fue el representados mensajero ali, correspondiente foi o a su mensageiro tiempo. correspondente ao seu Tan tempo. sencillo como eso. Tão simples Y assim. vamos a dejarlo ahí E quietecito. vamos deixar aí Yo quise quietinho. leer nuevamente porque Eu vean, quis ler novamente porque, vejam, cada ángel mensajero cada anjo mensageiro fue enviado a la tierra foi en el enviado à tiempo terra correspondiente y en el no territorio tempo correspondente correspondiente e no território correspondente, de la manera común e de ese tinha que pueblo. ser da forma comum desse ¿Consiguieron povo. el sitio? Encontrar o lugar? Vamos a ver si ya me lo consiguieron por acá. Oh, deixa eu ver se já Es donde encontraram habla por de aqui. jefe indio, É onde fala do chefe índio. 14:10. 14:10. 14:10. 158 vamos a ver allí. Esa es la, sí. Eso. Eso es cuando él está relatando allí de ese sueño. Isso é quando ele está contando ali do sonho Vean, pero para no ou leer visão, todo ese- mas para não ler todo eso en la 158. tudo isso na en la 158, derecha do- de esa página 158 no lado direito arriba, dessa página 58 em cima, aí é que ellos diz, los llaman platillos voladores, eles o sea, chamam de lo que disco voadores, fuere, ou seja, ellos no saben. o que Él quer que dijo, seja, eles não "Y sabem. yo lo vi venir, E ele disse, eu vi vir, lo miré, eu lo que olhei fue, o fue que un foi, hombre sobre un caballo, foi um homem sobre y um él cavalo, venía con velocidad e ele de vinha relámpago, com uma velocidade y vi de um que ele iba a relâmpago, bajar e eu vi que ele ia enfrente de descer mim, na minha y frente. paré mi coche, E eu parei fuera. meu carro, Quando saí lo para hice, fora, caballo e estava quando parado en el eu camino, saí, um cavalo gran estava parado no caballo caminho, branco um militar, grande cavalo andando branco una militar, cabriola. andando Eso es e la palavra, fazendo por supuesto. rabiolas. Ustedes lo Isso é a saben, palavra, andando vocês sabem. una cabriola. Assim, fazendo a Ele dijo, cabriola, havia ou homem seja, sentado em girando. cima. E tinha um Ele homem estava montado em vestido de cima. vestidura Ele estava ocidental. vestido com vestimenta Aí escreve ocidental. ocidental em cima. Em cima escreve Não foi um ocidental. vaqueiro, sino que parecia Não era um jefe vaqueiro, mas sobre um corpo parecia um de chefe tropas montadas ou algo. sobre um corpo de tropas montadas, algo assim, toda a autoridade do chefe do Aí oeste. ele escribe arriba Aí em cima ele los escreve platillos voladores, os discos voadores, vestidura occidental. vestimentas ocidental é igual o véu de carne. Viram?
sobre um corpo de tropa montado. Os homens tinham seu chapéu e estavam olhando de lado, e quando ele virou de lado, disse: foi você, irmão Branham? Você nunca falou assim antes. Você disse: Júnior. Lhe chamou 3 vezes. Ele disse: eu direi a você o que fazer. Então você puxou a rédea do cavalo, e ele fez 3 galopes seguidos e saiu para o céu. E você tinha ido para o leste. Aí do lado para cima escreve Apocalipse 19, do 11 ao 19. E nessa mensagem, Festa das Trombetas, na página 39, ali nos diz: disse o mesmo Evangelho, o mesmo Cristo, o que vivia em carne lá atrás, no princípio, nas pessoas orientais, viverá novamente nas pessoas ocidentais, no tempo do fim. O que vivia em carne lá atrás, no princípio, nas pessoas orientais, viverá novamente nas pessoas ocidentais, no tempo do fim. Ali ele escreve: o Messias viveu ontem entre os orientais e hoje entre os ocidentais. Vejam, aí o nosso irmão William continua dizendo: para esse tempo final estão as maiores bênçãos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a ver essas etapas e ver a Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, cumprindo essas etapas. Viram? Que são etapas que o 7º selo vai realizando. Aí não vamos explicar muito, para evitar que surjam pessoas imitando. Ele tinha dito que a segunda vinda do Senhor era imitável. E você poderá dizer: mas como uma pessoa, especialmente o ministro, como vai imitar a segunda vinda do Senhor? Como? É porque o cumprimento é de uma forma simples, de uma forma humana, do comum. E isso é imitável. Alguém pode imitar, talvez na sua forma de falar ou de caminhar, ou no que esteja fazendo. Mas somente não pode imitar uma coisa: o Espírito Santo. O que está dentro deste véu de carne. E o efeito que causa o que ele fale. Porque muitos imitadores saíram dizendo que são ungidos pelo Espírito de Deus. Mas são falsos ungidos. Não estão ungidos pelo Espírito de Deus. Se não estão ungidos pelo Espírito de Deus, então estão ungidos pelo Espírito do diabo. Página 43 do livro de Citas, parágrafo 349, vejam: cada avivamento produziu um par de gêmeos. Um é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra. Eu me uno à igreja e sou bom como qualquer um. Sou tão bom como qualquer um. E isso é o que esse avivamento produz. Isso é o que cada avivamento produz. Aí embaixo escreve Cristo, traço embaixo, o anticristo, outro traço. E escreve também: os avivamentos trazem gêmeos. E escreve também: Cristo não organizou sua igreja. E em cima deste parágrafo escreve: cada avivamento produz gêmeos, Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. Nosso irmão William continua dizendo: que Deus os abençoe e os guarde, e nesse tempo final os ajude a ver qual será o verdadeiro ungido com o Espírito de Deus. E vamos descobrir que será o anjo do Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo do Deus vivo.
Se diz que iremos descobrir porque teria um grupo, teria um grupo que o receberia, que compreenderia, ou seja, compreenderá o cumprimento dessas escrituras. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo e é também a estrela resplandecente da manhã, ao qual lhe será dado essa estrela. E essa estrela é o Espírito Santo, essa estrela é a coluna de fogo, essa estrela é Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto. Cristo disse: eu sou a estrela resplandecente da manhã. E ele prometeu dá-la ao vencedor, lhe dar o Espírito Santo. Na mensagem Conhecendo o Dia e Sua Mensagem, na página 45, ali diz: o Espírito Santo falou por meio desse vaso indigno e humilde, que chegou a estar presente na era quando o grande rei disse: eis aqui meu cetro, minha palavra. Vai com meu cetro e leva a mensagem. Aí ele escreve: o cetro é igual à palavra, ou mensageiro do rei. E escreveu também: o cetro do rei. Eu sei que as denominações procuram detê-lo, riscá-lo, lançá-lo fora. Mas, pela graça de Deus, eu estou de caminho a caminho, clamando de nação em nação, de lugar em lugar e de igreja em igreja. Saiam daí. Não é popular, mas é a verdade. Você receberá no Espírito que está escrito, você receberá no Espírito que foi dado. Aí ele escreve: recebê-lo no Espírito que é dado. Agora, vejam como isso se cumpriu de mensageiro em mensageiro, mas agora se cumpre novamente, ou seja, se repete novamente. Isso que nosso irmão Branham falou ali, porque vejam na página 10A, parágrafo 99, ele disse: quando esse mundo denominacional começar a ver a mensagem, essa é a exata hora da sua vinda. Ou seja, que a terceira etapa é para a igreja noiva, para os fatos e os perdidos. E aí tem uma parte aí que já está entrelaçando para esse mundo denominacional. Agora, continua dizendo, em palavras mais claras: vão receber o anjo do pacto. E através dessa pessoa, o anjo do pacto vai se manifestar. O sétimo selo vai se manifestar. E aí vamos deixar. E o sétimo selo já vimos que é o anjo, diferente dos demais. Então veremos as diferentes etapas do sétimo selo. E no tempo final, os entendidos vão entender essas coisas. Daniel capítulo 12 fala dos entendidos, que os entendidos vão entender. Na 25 desta mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, diz: mas hoje as igrejas estão cegas, tradicionalmente, como naquele dia. Não veem. Por que não podem ver? Nunca o verão, recordem. Isso é assim, diz o Senhor. Ali ele escreve: nunca o verão. Mas os escolhidos, sim. Claro que o verão. Ou seja, já tem que falar: já viram? Recordem, isso é assim, diz o Senhor. E você pode perguntar: então, por que prega? Pelo mesmo motivo que João e os demais pregaram, porque ainda tem uns poucos aqui e lá que têm que ser tirados. E aí ele desenha uma estrela de Davi do lado direito. Ó, você, ovelha de Deus, ouve a voz de Deus. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. E aí o nosso irmão, ainda terminando, disse que Deus os abençoe e os guarde e os use grandemente em sua obra nesse tempo final. Deixo novamente com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para concluir. E verdadeiramente esse é o último mensageiro, o Benjamin dos profetas, que vai concluir nesse planeta Terra o seu programa. Enquanto ele vem a caminho,
Ou seja, eu vinha caminhando para aí e também para chegar e fazer essa mudança de dispensação e estabelecer aí no meio do povo uma nova dispensação. Por meio de qual mensagem? Minha mensagem? A mensagem que foi trazida pelo meu precursor, o reverendo William Marion Branham. E isso quando Estevão falou lá, essa mensagem tão tremenda, que foi uma mensagem bíblica. E disse que os que estavam ali rangiam os dentes, quanto mais os que estão me escutando, que não creem. Isso fazer tine nos ouvidos deles. E para nós é doce como mel. Escutar as profecias sendo cumpridas, vivificadas hoje. Por isso, cada momento, Ele poderá dizer, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Enquanto Ele vem caminhando, eu expresso a vocês meu apreço e agradecimento pelo que estão fazendo a favor do projeto da Grande Capa Catedral de Porto Rico. Eu também respaldo esse projeto e estou braço a braço com Porto Rico e esse projeto da Capa Catedral. E esperamos que em breve esteja levantada essa capa catedral e que a glória de Deus esteja manifestada ali. Página 42 do livro de Citas. Aí nos mostra tudo isso. Veja, estava aberto aqui, estavam lendo a 42, parágrafo 345. Aí onde ele escreveu do lado, a vinda do Filho do Homem glorificado. Vimos assim rapidamente esse tema, o anjo diferente dos demais, cumprindo o sétimo selo, para assim deixar um tempo para ver o resumo. E tivemos essa pequena prática assim, com algumas escrituras. O que nós fazemos são pausas e depois, mais adiante, continuamos vendo tudo que Deus nos trouxe por meio do reverendo William Branham e por nosso irmão e amigo William Soto Santiago, vendo tudo isso em cumprimento. Ou seja, essa palavra sendo vivificada, trazida à vida. Cada etapa do sétimo selo, desse anjo que era diferente dos demais, trabalhando, operando no meio do povo. E são etapas que a igreja noiva estaria vendo, estaria tocando, palpando, como a igreja palpou em cada era, por meio da manifestação de um desses anjos que estavam ali, que pertenciam a cada era. Hoje corresponde a nós ver o cumprimento das profecias e etapas do anjo que era diferente dos demais, em simplicidades. Diz que seria tão humilde que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada no Vaticano. Também na mensagem Deus em Simplicidade nos fala também na página 17 que se nós não vigiássemos, passaria e não perceberia. Mas bendito seja Deus que a América Latina e o Caribe, na América Latina e o Caribe tem um povo que está vigiando e estava na expectativa da manifestação desse anjo que era diferente dos demais. Aqui tem um povo e também em todos os lugares onde estão os escolhidos de Deus. Na África, na Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha, na Suíça, por lá também tem um pouquinho. Em todos os lugares lhes chega a mensagem e responderam à voz do seu pastor. Pastor profeta fala ali. Veja como todas essas escrituras se cumprem plenamente hoje. E como falávamos nesta manhã, bem cedinho na manhã, e graças a Deus, ou na de hoje, no meio-dia, graças a Deus, que tem sido entre família. Deus fez tão simples. Miguel, como Miguel ia imaginar? Talvez quando me viu ali em Porto Rico,
como me dice Andrés, como André me fala, se me mojaba el mandil y pesaba más que el mandil que yo. o meu avental pesava tanto e o vental pesava mais do que eu, por causa dos pregos que eu colocava no avental e eu quase o arrastava. André me bromea porque André dice, faz "Ese muchacho broma, se piada dará". comigo e fala, esse garoto dá conta? Como Dios está cumpliendo Mas veja como Deus todo eso tan grande. está cumprindo isso tão grande de uma forma tão simples. Y lo glorioso es que los entendidos E o glorioso é que os entendidos entenderiam, compreenderiam y recibirían e receberiam a esse anjo que era diferente dos demais, um de vossos irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus, porque é um de vossos irmãos. Bem, se tem um vídeo preparado, talvez tenha uns lugares que não conseguiram colocar. Foi tanta gravação, mas fizeram muito de ontem para cá, conseguir tirar o mais importante ali. O primeiro áudio com vídeo, dessa vez já foi colocado, vocês já ouviram. O vídeo desse áudio que subiu, 20 e poucos minutos. Mas tem algumas coisinhas aí na trajetória. E depois, quando nós sentamos ali, um momentinho, para tomar um pouquinho de ar, aí falamos outras coisinhas muito importantes aí. Assim que vocês desfrutem o trajeto, o tour do Canyon Sabino, a viagem que eu disse para vocês que vocês foram comigo. Ou seja, eu fiz um bom trabalho. E eu fui em todos os lugares. E Sarinha, como tinha praticado antes quando era jovem, porque ela subia bastante nas árvores e ela sabia, quando a mãe dela estava atrás dela, ela trepava num pau, ela corria e trepava numa árvore, quando a mãe dela estava correndo atrás dela. Quando ela estava forte ainda e caminhando, ela está forte ainda caminhando por todos esses lugares. Ou seja, que vocês estiveram bem representados em nós. E também os que nos acompanharam. E foi uma experiência muito formosa, muito linda. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E conosco o vídeo do resumo da viagem ao Canyon Sabino. Bem, que Deus os abençoe e breve nos veremos, se Deus quiser. E estaremos saindo rapidinho depois do vídeo, assim que me dão licença para eu sair. Eu já estou me despedindo de vocês e obrigado, Miguel, pelo convite. Ele disse, você vai estar aí, vem um momentinho aqui, assim que eu vim. Miguel fica alegre. Ele disse, ele rápido agarra a bênção e disse, eu vou arruar e você pode descer um momentinho. E como eu vou dizer que não, meu amigo, meu irmão? Imagina. Toda vez que eu posso ter a oportunidade, aproveita para estar com ele, ainda que seja um momentinho, e vê-lo pessoalmente. E aproveitemos nós uns aos outros e não vamos perder tempo em coisas. Enquanto nós podemos, nós nos saudamos e dizemos, Deus te abençoe. Isso não vai se repetir. Depois isso não vai repetir. E você vai dizer, olha, se eu tivesse dito o quanto eu amo a meu irmão, meu amigo, minha esposa, meus filhos, sempre nos tratando bem uns aos outros e aproveitando o tempo em coisas que vale a pena. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. O vídeo. Conosco tudo isso, e a experiência que tiver é um caminho longo, e o caminhozinho era perigosíssimo. Bem, aqui estão, foram e fizeram um trabalho, que Deus os abençoe grandemente.
Vocês viram ali, eu fortaleci Sarinha um pouquinho em um trecho, dando uma rosinha para ela, uma florzinha para ela, e fortaleci ela, para que ela recobrasse força. Imagina, descida abaixo. Nós fomos um trecho em um trem, em um trole, e o irmão Branham vinha caminhando desde longe. Agora aí já está a estradinha que aproxima bastante a essa área. Turistas vão aí ver o canhão e também vão pessoas que estão conscientes do que aconteceu nesse lugar, crentes da mensagem. Aí tem todo tipo de turismo, mas pouquinhas pessoas. Nesse tempo, tinha pouquinha pessoa. Nesse tempo parece que é mais difícil por causa do calor. As câmeras desligavam, mas quente, quente, quente. Imagina como estava o rosto, estava quentíssimo, o rosto resplandecendo como o sol. Mas foi uma experiência muito linda. Depois veja no último trecho, quando eu estava olhando assim, era porque o irmão, um dos pastores aí, da igreja de Tucson, onde o reverendo Peregrim pastoreava, quando nós sentamos, ele tinha ido buscar mais água. E demorou como 15 minutos em descer e 15 subindo, como meia hora. Então aí aproveitamos, avançamos para sair. Foi cortado vários locais, mas demoramos um pouquinho a descer. O mesmo que ele demorou em descer para buscar água e subir, nesse mesmo tempo falamos. Quando ele chegou, eu já estava terminando, então ele chegou para nos trazer água. E então esse último trecho, refrescamos um pouquinho, a água tinha terminado aí, tinha pouquinho. Então vocês vejam que nesse último trechinho eu arranquei na frente e cheguei na frente. Por isso ali no último trecho, foi outro guia que fez o último trecho, pois é o guia da pedra angular, ele tem que chegar primeiro lá. Mas vejam, aí dentro do grupo estava o nosso irmão Peterson representando ali ao grupo que também irá no rapto, o grupo do irmão Branham. Ou seja, aí tínhamos também uma representação desse grupo que amamos com todo o coração. São nossos irmãos e os amamos com todo o coração, e para eles também desejamos essas promessas. Que breve Deus lhe abra o entendimento a José Branham, ao nosso irmão José Branham, e a toda a congregação lá, e também em todo lugar onde tenha crente na mensagem do irmão Branham, que estão ordenados para ir no rapto. Tem um grupo que irá no rapto, farão o rapto, e eu desejo que breve eles recebam o que vocês estão recebendo. E eu desejo que breve José esteja comigo também, antes de irmos no rapto. E se Deus nos permitir fazer algum percorrido junto, também. Levamos tradutor, e isso não tem problema. Além disso, no corpo novo, ali tem coisas que antes nós estaremos estreando nesse corpo. Quando eles falavam lá, cada um não entendia no seu próprio idioma. Miguel, onde é? No livro de Atos? Atos 2. Então o Espírito Santo é o próprio tradutor. Mas espere uma coisa. Se temos o Espírito Santo encarnado, bom, então já temos o tradutor. O que falta é que também continue acrescentando pessoas de vários idiomas que também vão entendendo também. A mulher do México, a dama do México, ela ouviu no idioma dela, naquela ocasião que o irmão Branham falou. E ele entendeu, a irmã.
O sea que algo se puede estar moviendo pronto. Algo em breve pode estar se movendo. Uno de los grandes tesoros de la tierra prometida. Um dos grandes tesouros da Terra Prometida. Já estamos pedindo Transportarnos. o de nos transportar. Para Miguel, isso seria, lá em Porto Rico nós diríamos, isso seria um pau. Ou seja, isso seria algo bom, porque assim iria rápido aos lugares. E já não teria que estar esperando os voos. Assim que o mesmo que eu desejo para mim, eu desejo para o nosso irmão Miguel e para todos vocês também. Primeiro tem que começar com um. Não se assustem se o voo for para certa hora e eu chegar antes. Porque quando ele disse, estejam na atividade, lembra um escrito, tem que ver. Ainda não encontrei a mensagem, mas tem escrito que aparentemente o irmão William falou que os madrugadores, aos que estejam bem cedo, aos madrugadores, ele apareceria a eles. Agora vamos ver como isso vai se cumprir. Já começamos. Assim que quando isso se cumprir, aí virão, isso é assim. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por esses momentinhos. Obrigado, irmão Miguel, o qual sempre oramos por ele, para que Deus o mantenha saudável, o rejuvenesça e o mantenha com boa saúde, para continuar conosco nesse caminho para a terra prometida do novo corpo. E a todos nós também nos mantenha saudáveis e fortes para chegar à meta. O desejo que temos para cada um de nós, desejamos também para os demais. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. E até breve. Povo mexicano, que estarei com vocês. É para quando? Vocês sabem. 29, lá em Monterrey. Temos um convite pendente para São Juan Chamula. São Juan Chamula. Assim que tem que ver. Onde vamos colocar esse lugar? E ir lá. Algo vai mover no México, porque os trovões, diz que os trovões soaram, foi ouvido no sul. Em Senhores, é este o tempo, na página 30. Tem outra cita mais, a 694 por aí. Tem os escritos que fala de tudo isso. Assim que algo pode começar no México. Assim que, bem, Deus os abençoe, os guarde e até breve. Bem, agora eu não sei quem deixo aqui. Nós já vamos ir saindo. Que Deus os abençoe e os guarde. E os amos de coração em amor divino. E vou levar a saudação de vocês a Porto Rico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Nosso irmão reverendo Luiz Gomes. E uma permissão para continuar, para sair.
Let me, it's put on the minute.